Nelson Kobayashi, ficou faltando o seu comentário, por favor. Bom, em relação à ausência do presidente Bolsonaro no Brasil, a estadia dele lá nos Estados Unidos, das duas uma. Ou ele, de fato, está descansando, não quer saber de nada, quer ficar ausente mesmo do debate público, ou ele tem receio. Se tiver algum tipo de receio, eu acredito que não seja nada relacionado à justiça eleitoral, Paulo. Porque na justiça eleitoral, torná-lo inelegível, ele estando aqui ou estando lá, tanto faz, é uma decisão que vai se aplicar independente de onde ele esteja. Se houver receio, é receio em relação à matéria criminal que poderia impactar na sua liberdade. Essa é a minha análise em relação a essa estadia do presidente nos Estados Unidos. E outra coisa, a gente cobra muito a presença dele no Brasil para fazer oposição, e aqui eu queria aproveitar a presença da Janaína aqui, porque ele ainda é a pessoa que eu enxergo como uma pessoa que tem condições de reunir um maior público em oposição ao PT, em razão da quantidade de votos que ele teve, dessa onda bolsonarista que a gente viu crescendo nos últimos anos. E a Janaína é uma pessoa que foi protagonista da saída do PT do governo com o impeachment da presidente Dilma e tem este ponto em comum com o presidente Bolsonaro, que é o antipetismo, que é uma oposição à forma de governo do PT, né? A gente viu que no resultado das últimas eleições agora, um dos aspectos que contribuiu para a eleição do presidente Lula foi uma união de pessoas que deixaram de lado, de forma hipócrita ou não, não sei, mas que deixaram de lado algumas diferenças para se unirem em uma chamada frente ampla pela democracia, entre aspas, né? Queria perguntar para a Janaína se ela vê, com o retorno do presidente Bolsonaro ao Brasil, uma possibilidade de reaproximação em torno dessa pauta comum, de oposição. Se poderia haver uma reconciliação, deixar de lado as decepções, as diferenças, para se unir com o presidente Bolsonaro e juntar pessoas que têm essa pauta em comum em oposição ao governo do PT, já que são pessoas tão importantes neste polo da política. Então vamos lá, por partes. Eu nunca misturo situações, discussões, brigas com a defesa das pautas, né, que são caras. Então eu defendo a vida, eu defendo a liberdade individual, eu defendo a luta contra a corrupção. Quem, de fato, trabalhar em prol dessas pautas, né, terá o meu apoio. Mas eu não vejo no presidente, com todo respeito, né, a condição para fazer essa liderança. E eu entendo até que essa fuga dele, ainda que tenha aí uma questão emocional... Por exemplo, eu também perdi a eleição. É duro, não é simples perder. Mas eu, no dia seguinte, estava no plenário. Então, ou a gente tem o desprendimento e a condição de enfrentar as adversidades, ou não tem, né? Ou não tem. O presidente, infelizmente, não pôs o Brasil acima de tudo, como ele disse que colocaria. Os senhores têm alguma dúvida que se o presidente tivesse lançado o Tarcísio para a presidência agora, e tivesse ele, por exemplo, concorrido ao Senado, por qualquer estado, qualquer, que seria ele senador hoje e Tarcísio nosso presidente? Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas a vaidade, né? O egoísmo, a força dessa adulação, que eu procurei alertá-lo para o bem do Brasil, não é por amizade, porque quando eu apoiei o presidente em 2018, não foi por amizade, foi porque nós precisávamos de alguém com condições de vencer o PT, né? E todo mundo sabe que eu não votei em Lula. Respeito institucionalmente, se encontrar, é presidente, é Vossa Excelência, é uma questão institucional, mas não votei nele. Agora, o presidente Bolsonaro não fez o que ele prometeu, de colocar o país acima de tudo. Não fez. Porque ele sequer teve o cuidado de reunir, né, essa tal direita, ou essas várias cores de direita. Ele não teve esse cuidado. Ele falou exclusivamente para um pequeno nicho, que ele fez questão de tocar fogo nesse pequeno nicho, inclusive de iludir muitas pessoas. Algumas estão presas hoje, graças a esse ilusionismo dele, da Carla e outros. Então, ele conseguiu prejudicar terrivelmente o Brasil, né? Ele conseguiu, vamos dizer assim, destruir o trabalho que a gente fez no impeachment, que foi feito na Lava Jato.
Então, eu penso... Você acha que ele não tem condições hoje, mesmo se quiser voltar ao Brasil, de liderar a oposição? Veja, ele vai ter um papel, ele é, vamos dizer assim, barulhento, né? Não estou tirando o papel dele, não estou desmerecendo os milhões de votos dele. Não é isso, né? Não gosto nem de endeusar, nem de demonizar ninguém. Acho que o mal do país é que nós endeusamos e demonizamos pessoas. Então não é isso, não estou tirando o mérito do presidente. Mas eu acredito que se ele tivesse efetivamente adotado uma outra postura, ele é um ser humano, pode ter se iludido, pode ter sido enganado, pode, né? Mas se ele tivesse adotado uma outra postura, nós não teríamos a esquerda de volta fortalecida como está.